As guerras do século XX, aos quadradinhos. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar de guerras do século XX. E então escolhi aqui 5 livrinhos para vos falar de diferentes guerras que ocorreram durante o século passado. Os livros que escolhi estão em formato graphic novel, em português novela gráfica. Vão-me sempre ouvir falar no vídeo em graphic novel porque eu não gosto de português de novela gráfica, porque se novel é romance, porque é que em português é novela gráfica e não romance gráfico? Não interessa, passemos à frente. Então, o primeiro livro que eu vos trago é um livro que para mim é especial e já vos vou explicar porquê. Portanto, o livrinho que eu tenho aqui Foi Assim a Guerra das Trincheiras, de Tardi. Não tem primeiro nome, só tem Tardi. E então este livrinho diz que é a mais popular e aclamada obra de Tardi e é uma homenagem ao seu avô que lutou na Primeira Guerra Mundial. Porquê é que ele é importante para mim? É importante para mim porque o meu bisavô, avô materno da minha mãe, o soldado Joel Rodrigues, esteve na Primeira Guerra Mundial, fez parte do CEP, do Corpo Expedicionário Português, e esteve presente na Batalha de Lalis, a 9 de abril de 1918. O que é que aconteceu? Ele foi capturado nessa batalha, felizmente não morreu, porque se tivesse morrido eu não estava aqui. Foi capturado e foi para, acho que é Münster II, que era um campo de prisioneiros de guerra na Alemanha, e só regressou a Portugal em janeiro de 1919. Portanto, imaginem a importância que têm livros sobre a Primeira Guerra Mundial para mim, que tive um bisavô na Primeira Guerra Mundial e do qual eu tenho muito orgulho. E este livrinho são relatos da Primeira Guerra Mundial, é muito cru, muito duro. Vou-vos mostrar, vou tentar não mostrar as mesmas páginas como fiz outra vez, deixem-me procurar aqui. Temos a arte é a preto e branco, vocês podem ver. Vou ver se encontro aqui assim alguma que seja. Temos por aqui trincheiras, não é? Já sabem que por isso também o nome foi assim, a Guerra das Trincheiras, porque a Primeira Guerra Mundial foi conhecida especialmente pelas trincheiras, aqui muito escuro, tínhamos lama, inverno, portanto é um livrinho muito visual. A arte é assim muito crua, muito preto e branco, mas é um livro que é para quem gosta destes temas, bem, só a capa, né, chama logo a atenção. Para quem gosta destes temas, eu acho que é um livro essencial para vocês terem na vossa biblioteca. Eu, quando soube que ele existia, fui a correr comprá-lo e não podia estar mais contente de o ter na minha biblioteca, e acaba por ser uma homenagem ao meu bisavô. O segundo livrinho que vos trago começa na época da Guerra Civil Espanhola. Vocês sabem que eu vivo em Espanha e gosto muito de ler sobre a Guerra Civil Espanhola, é um tema que tenho interesse, mas essencialmente é sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre La Nueve, que era uma companhia que esteve presente na libertação de Paris. Esta edição é em espanhol, é especial para comemorar os 75 anos da libertação de Paris, que aconteceram no ano passado, portanto em agosto, porque foi em agosto de 1944. É de Paco Roca, um autor que alguns se calhar já conhecem por causa das graphic novels Arrugas ou La Casa, em português Rugas e a Casa. Este em português, Los Surcos del Azar, em português chama-se Os Trilhos do Acaso. E tem uma arte que é uma entrevista, e nesta entrevista nós podemos ver que o colorido é assim. Vou tentar aproximar um bocadinho mais. É assim o colorido. E enquanto estamos a contar a história, o colorido muda. Portanto, tem um bocadinho mais de cor. A ver se eu vos mostro aqui. Tem um bocadinho mais de cor. Não é muito, muito colorido, mas tem um bocadinho mais de cor. E sabem como eu gosto de história do século XX e gosto de Segunda Guerra Mundial, gostei imenso deste livro, e acho que este livro é muito interessante, especialmente porque a ideia que eu tinha era que os espanhóis estavam numa espécie de pacto com os nazis, que Franco tinha mais ou menos uma espécie de pacto
apesar de eles não entrarem na guerra, mas terem uma espécie de pacto com Hitler. Portanto, haver espanhóis a participar na guerra da parte dos aliados e a participar na libertação de Paris, para mim é um tema muito interessante, porque eu não sabia que tinha existido esta lá no web, esta companhia. Portanto, acaba por ser muito interessante descobrir isto e descobrir neste livro. Em português, acho que ainda não disse, são 2 volumes, em espanhol é só um, como podem ver, é assim grandito. Se tiverem a oportunidade de ler e gostarem de história sobre a Segunda Guerra Mundial, é uma perspectiva diferente, não é aquela perspectiva a que estamos habituados, mas se gostarem de conhecer outra perspectiva diferente e uma perspectiva que envolve espanhóis do lado dos aliados, é uma boa escolha. O terceiro livro eu acho que já é muito conhecido. Eu conheci-o no Instagram, através de publicações, e fiquei completamente apaixonada por ele. É sobre a Segunda Guerra Mundial e especificamente sobre o Holocausto e chama-se Maus. Maus. Maus significa rato. Vocês pensarem um bocadinho, não é muito diferente de mouse em inglês, mouse. E temos aqui a história do pai do autor, o autor chama-se Art Spiegelman, e é a história do seu pai e daquilo que ele passou no Holocausto. Toda a graphic novel é a preto e branco e tem animais, e os animais representam diferentes pessoas. Por exemplo, os gatos representam os nazis, os ratos representam os judeus, e já não tenho bem a certeza se os porcos representam os polacos. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho da arte. Como vocês podem ver, temos aqui os ratinhos, não sei se conseguem ver bem, temos aqui os ratinhos. Eu acho que aparecia aqui numa das páginas, aparecia aqui um gatinho, os gatinhos nazis. E não sei se por aqui se consigo encontrar, olha, vejam aqui, isto tem aqui 2 volumezitos. E vejam aqui onde é que nós vamos parar. Onde é que isto vai sempre parar? Vai sempre tudo quase parar ao mesmo sítio, portanto vamos parar a Auschwitz. E é uma história de sobrevivência. Aqui acho que temos porquinhos. Temos por aqui porquinhos, portanto, como eu já vos disse. E é sobre a sobrevivência do pai dele. E acho que está muito interessante a história, está muito bem representada. A história de utilizar animais para contar esta história foi muito bem escolhida. Eu acho que deve ser das graphic novels, se calhar, sobre a Segunda Guerra Mundial mais falada, se calhar no Instagram e no Booktube. Se não conhecem e gostam da Segunda Guerra Mundial, gostam da história do Holocausto e de campos de concentração, por favor, leiam esta graphic novel. Agora mudamos para outra guerra. Mudamos para uma guerra que também me diz muito. E tenho para vos apresentar Os Vampiros de Filipe Melo. Os Vampiros de Filipe Melo é sobre a guerra colonial. Portanto, é uma guerra que diz muito aos portugueses, especialmente àqueles da geração do meu pai. O meu pai esteve na guerra colonial, o meu pai esteve na Guiné-Bissau entre 1971 e 1973, e este livro diz-me muito porque na parte de trás do livro diz Guiné, dezembro de 1972. Portanto, foi exatamente quando o meu pai estava na Guiné-Bissau. E diz, em plena guerra colonial, um grupo de soldados portugueses é destacado para uma operação secreta no Senegal, porém, à medida que vão sendo consumidos pela paranoia e pelo cansaço, esta missão aparentemente simples vai transformar-se num verdadeiro pesadelo. Embrenhados na selva, estes homens terão de confrontar sucessivos demónios, os da guerra e os que trouxeram consigo. Para quem tem familiares que estiveram na guerra colonial, de certeza que já ouviram histórias ou que não ouviram porque os familiares não querem simplesmente falar sobre a guerra colonial e sobre os traumas que trouxe a guerra colonial, para além dos feridos e dos mortos em combate que houve na guerra. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho também da arte. Esta arte é muito interessante, por acaso é engraçado, porque é uma arte muito colorida, relacionada com a selva, não é? Muito colorida. Depois temos a diferença entre o dia e a noite. Gosto imenso das caras, acho que são muito expressivas. E como já vos disse, é uma graphic novel que me diz muito, porque poderia eventualmente até estas personagens serem inspiradas no meu pai ou nos seus camaradas de armas. Portanto, é uma graphic novel, acho que é espetacular por dentro. Isto faz um bocadinho de reflexo, vou tentar que não faça. Portanto, se têm interesse na guerra colonial portuguesa, que é uma guerra que nos é mais presente,
se têm algum familiar ou se conhecem histórias da guerra colonial, pode ser uma boa escolha. Eu não conhecia, fiquei a conhecer através do Instagram e fiquei fascinada por esta história quando soube que se passava na Guiné, e então aí quis mesmo comprar, porque claro, é uma história que me diz muito e faz-me lembrar de quando era pequena e abria as gavetas e ia ver fotografias do meu pai. Felizmente o meu pai não teve nada assim de muito grave, não teve nenhum ferimento, portanto sobreviveu à guerra. Agora, traumas psicológicos provavelmente terá alguns, ele não fala muito sobre isso, mas provavelmente terá alguns. Agora, ferimentos físicos, felizmente não teve nenhum, regressou, ainda bem que regressou porque eu estou aqui, mas eu gostava muito de ver as fotografias, era fascinada por ver as fotografias que ele tinha da guerra e se calhar também foi uma inspiração para eu me alistar no exército. Para terminar, temos aqui uma guerra mais recente. Não tenho nada sobre a Guerra Fria nem sobre a Guerra do Vietnã ainda, mas tenho um livro sobre a Guerra dos Balcãs, um livro sobre Gorazde. Gorazde era um enclave que estava rodeado pela guerra. Portanto, era um enclave muçulmano que estava rodeado pela guerra. E é a história desse enclave e das pessoas que viviam nesse enclave que está aqui registada por um repórter e cartunista, que é o Joe Sacco. E isto é passado entre 95 e 96. Eu era adolescente quando foi a Guerra dos Balcãs, lembro-me perfeitamente de ver imagens da destruição de Sarajevo, da ponte de Mostar, portanto, tenho imagens disso, especialmente de Sarajevo, de ver o desmembramento do país que era a Jugoslávia, e então tive a curiosidade com esta graphic novel por causa disso, porque é algo que eu me lembro. Eu não me lembro, claro, eu não era nascida na Guerra Colonial, nem na Segunda Guerra Mundial, nem na Primeira Guerra Mundial, muito menos na Primeira Guerra Mundial, mas já era nascida quando foi a Guerra dos Balcãs, portanto é assim aquela guerra que eu tenho memória. Então tinha curiosidade. Temos aqui uma capa muito... Eu adoro esta capa pelos detalhes que tem, pelos pormenores que tem, e a arte é sempre a preto e branco, portanto temos aqui uma arte a preto e branco, com as caras bem definidas. Aqui umas festas, tanto em Gorazde disso havia festas. Eles estavam lá no enclave, havia festas. E aqui vocês, olha, aqui por acaso temos um mapa com Sarajevo e com o enclave de Gorazde. Eu acho que isto não sei se foca bem ou não, mas temos aqui o enclave de Gorazde. E eles eram abastecidos pelas Nações Unidas. Portanto, eram as Nações Unidas, os caminhões das Nações Unidas que os abasteciam. Portanto, aparece muito aqui o caminhão das Nações Unidas a dizer UN, United Nations, e é um bocadinho essa a história de como é que eles viviam, das vidas. Aparecem muitas festas, portanto se calhar a vida não era assim tão má, ou nós achamos que não era assim tão má, ou pelo menos este fotojornalista ou este repórter fez esta recriação de como era a vida ali, se calhar não quis fazê-la tão negra. Temos aqui o Bill Clinton, Zito, nosso amigo Bill Clinton, e é isso, é um bocadinho por aí, como é que se vivia neste enclave em que não podiam sair dali e eram abastecidos pelas Nações Unidas. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tentei-vos trazer sugestões que a mim me dizem muito e juntei sugestões de guerras para não estar a misturar graphic novels de assuntos que não tinham nada a ver uns com os outros. Por exemplo, juntar uma biografia com uma guerra a mim não me fez muito sentido. Posso eventualmente gravar outro vídeo com outras graphic novels de temas diferentes. Digam-me nos comentários se já leram alguma, se têm interesse em ler, se é um tema que vos desperta interesse ou não. Já sabem, deixem um like no meu vídeo e subscrevam o meu canal, porque isso também é importante para que eu chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ver as minhas sugestões de leituras. Vou-me despedir, um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!